Bom, gente, bom dia para todos. Com muita alegria, estamos de volta para realizarmos o estudo do Apocalipse. Para nós tem sido um motivo de muita alegria estarmos aqui nestas manhãs tão agradáveis do sábado. Acende a luz aqui para mim, Divino, fazendo um favor. Nessas manhãs agradáveis de sábado, e eu gostaria de agradecer a presença de vocês, o apoio. Nós iniciamos também abraçando a todos os nossos amigos que nos acompanham através do site, da transmissão da rede Amigo Espírita, esse portal Luz, que tem divulgado com tanta propriedade, com tanta eficiência, a doutrina espírita. Hoje, atingindo uma marca aí em torno de 7, 8 milhões de acessos por ano, com um número de mais de 100 mil inscritos na conta do YouTube, e a gente convida vocês a se inscreverem, é gratuito. Aliás, o trabalho da rede Amigo Espírita, todo ele é gratuito. E no Facebook, mais de 120 mil curtidas, mais de 100 mil membros cadastrados no site, acompanhando artigos, eventos, as palestras de vídeo, em áudio. Então é um trabalho extraordinário que está sendo feito em nome de Jesus, sob a tutela de Jesus, tendo uma equipe de trabalhadores conscientes e responsáveis na direção do nosso querido amigo José Aparecido, que é o idealizador aqui na Terra. E, sem dúvida alguma, um instrumento do Ministério da Comunicação, representando a divulgação da doutrina e do Evangelho numa orientação que vem do alto. Então, um grande abraço para o Zé, mas também nós gostaríamos de abraçar aos nossos ouvintes que nos acompanham dos outros portais. E eu cito aqui a Rádio Brasil Espírita de Maceió, com pessoas aí acompanhando no mundo inteiro, Alemanha, Inglaterra, Japão, aí vai variando a cada transmissão. Então nós vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho, lembrando que o Apocalipse significa a revelação, tirar o véu da letra, das escrituras, aonde a voz do Cristo na atualidade vem nos auxiliar para que entendamos a missão que nos foi outorgada, no que remonta à nossa evolução espiritual, mas também a performance evolutiva, se eu posso assim dizer, do nosso planeta, a nossa casa planetária. Então, o Apocalipse trata da individualidade quanto da coletividade. É um estudo aprofundado da nossa intimidade, à luz da doutrina espírita, hoje como uma chave da revelação. Então, o Apocalipse não tem absolutamente nada a ver com catástrofe, com final de qualquer coisa, principalmente a destruição do planeta, né? Então, isso para nós é muito claro a partir, inclusive, da orientação segura de Allan Kardec, constante no livro A Gênese, quando ele fala sobre as transformações que passam o planeta, principalmente transformações de ordem moral. Isso é um ponto fundamental para o nosso estudo doutrinário quanto à nossa individualidade e à destinação dos povos. Bom, nós estamos trabalhando com a carta, no capítulo 2 do Apocalipse, que é um capítulo que foi destinado a publicar, revelar as cartas do Cristo para a comunidade dos cristãos lá na região da Ásia, na Ásia Menor, né? Então são 7 cartas, cada carta tendo uma representação, um simbolismo muito especial. Nós estamos na 4ª carta, que é a carta à igreja de Tiatira, e eu vou ler o texto até o versículo 22. Diz assim:
Versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e seus pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, a mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para se arrependessem da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e não se arrependeram das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Nós temos mais aqui 5 versículos, né? 5 versículos, para encerrar o capítulo 2, mas não vamos lê-lo. À medida em que a gente for progredindo, a gente vai lendo os versículos finais, para não ficar cansativo. Na última semana, nós trabalhamos o versículo 22 e 23. Não é isso? Ou melhor, versículo 21 e 22. Eu vou reler só os dois. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e não se arrependeram das suas obras. Então, rapidamente, né, porque a gente tem que caminhar, o versículo 21 trouxe para nós aspectos importantes no que remontam à oportunidade que a providência divina nos concede para que nós possamos rever os conceitos, analisar a nossa posição e ressignificar, ou seja, trabalhar no outro sentido a nossa forma de agir. O Evangelho, por si só, já nos explica qual é a proposta do Cristo. O que significa Evangelho? Boa nova. É uma boa notícia. Então, o Evangelho nos oferece a oportunidade para que nós possamos ter na revelação, no que remonta ao nosso futuro e ao nosso passado, uma oportunidade da gente trabalhar, não é? Porque o Senhor da vida espera que sejamos felizes. O Senhor da vida nos concede a oportunidade de aprimorar. Nós não temos destinação de sofrimento. O nosso futuro, ele propõe perfeição. E a perfeição por si só, ela nos fala de equilíbrio, de trabalho, de estudo, de amor, não é verdade? De tolerância, de fraternidade, de igualdade, de ética. Tudo isso vai redundar numa palavra que Jesus utilizou como ninguém: paz. A minha paz vos dou. E ele consola todos nós quando ele diz assim: não vou-la dou como o mundo a dá. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele está dizendo para nós de uma forma magnífica: tende bom ânimo, calma, eu vos dou a paz. É diferente da paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é
facilidade, aplauso, dinheiro. Nossa, eu estou tão feliz, comprei um carro. Aí ele tira da concessionária. Olha como é que a paz do mundo é enganosa. Ele tira da concessionária, na hora que coloca a roda, né, o pneu lá no asfalto, que sujou um tiquinho, o carro já não é mais zero. Ele já tem uma depreciação de 15%. Só para tirar o carro do estacionamento. Aí você fala assim, nossa, eu não posso bater o carro. Ah, eu posso, alguém pode me tirar o carro. Acabou a paz. Só para a gente começar bem o sábado, né? Final de semana, tranquilo. A paz do Cristo é o contrário. Você vem da rua com um pneu sujo, não é? Cheio de tensão, de dificuldade. Aí você entra dentro da concessionária de Jesus. Aí vai falar assim, agora eu vou te dar um prêmio que só vai te trazer bem-estar. Você não vai ter que se preocupar mais com este assunto. Pegaram lá o símbolo? É mais ou menos isso. Então é uma revelação é uma boa notícia para nós. Então, quando o texto falou para a gente sobre o tempo para que se arrependesse da sua prostituição, o assunto vem dizer que nós, quando iludidos, que nos iludimos facilmente, iludidos, a gente entra na teia da ilusão e aí a gente vai curtir aquela ilusão, nós vamos saborear a ilusão, aí daqui a pouco o encantamento acaba. Aí quando o encantamento acaba, aí você vai falar assim, puxa vida, não era bem assim. Aí você vai colher o fruto por ter se embrenhado naquele envolvimento ilusório. E quando a gente fala em ilusão aqui, é aquela ilusão que nos afasta dos princípios norteadores da vida. A sua consciência está dizendo, calma meu filho, ah não, eu quero comprar um carro. Você tem dinheiro? Ah não, eu vou financiar. Esse símbolo aqui ficou muito bom, ficou muito bem ajustado aqui para a gente. Aí você fala, não, eu vou fazer. Não, por quê? Aí chega alguém e fala assim, olha, será que vale a pena essa dívida? Ah, mas é lógico. Aí vai falar 30 pessoas, vai falar assim, cuidado, não. Aí até que chega alguém, isso aconteceu ontem com uma amiga minha, ela me ligou e eu falei assim, você ligou para a pessoa errada. Porque ela veio toda encantada no final, ela falou assim, nossa senhora, não sei por que eu te liguei. Mas aí no final eu falei assim, bom, mas se você vai ficar feliz fazendo isso, faça. Ah, agora você falou do jeito que eu queria. Eu falei assim, então por que você me ligou? Porque geralmente, até para fazer uma brincadeira, a gente, quando pede conselho, presta atenção, quando a gente pede conselho, na realidade a gente só quer confirmação do que a gente realmente está a fim de fazer. São poucos que pedem conselho e se curvam àquele conselho que vai contrariar. Então, aí quando iludido, acabou a ilusão, caímos, meu Deus, para que eu comprei o carro? Aí o que vai acontecer? Entra aquele movimento da culpa, porque o egoísmo, ou melhor, o orgulho vai gritar, porque ninguém aceita perder. Puxa vida. Para que eu fiz isso? O para que eu fiz isso é não aceitação. Meu amigo, tu fez. Antigamente tinha uma televisão que chamava TV Manchete. E tinha a revista Manchete. Lembram disso? Dos blocos? Eu fui funcionário do Jonas Bloch. Aí tinha uma propaganda da Manchete que falava assim, aconteceu, virou manchete. Aconteceu, meu amigo. Já saiu no jornal. Você vai ficar remoendo na culpa? Não. O Senhor nos concede tempo para que reparemos. Reparemos as nossas mãos, né? O Emmanuel faz um estudo sobre reparar a mão. Reparar o que fez. Então, reparando, o Senhor nos concede tempo para que a gente arrependa. Mas existem situações que não nos arrependemos. É o texto. E não se arrependeram. E não se arrependeram. Não, eu vou continuar assim.
Eu vou comprar outro carro. Quer saber de uma coisa? Eu vou pegar esse financiamento aqui, vou negociar, porque eu não estou dando conta de pagar. Aí eu vou lá no banco, vou renegociar. Aí ele faz essa dívida aqui, ele vai pegar e estender a dívida, vai pagar um juros muito mais alto para manter o status quo. Porque não vai se dignar a vender o que não está dando conta de pagar. Pegaram lá? Então nós tripudiamos. Gente, me perdoe se tem alguém aqui com dívida com o banco, tá? Não é nada direcionado, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando, associando César e Deus. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Para a gente entender didaticamente, porque não adianta ficar filosofando e a gente não traz o ensinamento para a prática. Então, a doutrina espírita, o evangelho, senta aqui, Luiz, ó. A doutrina espírita e o evangelho tem que ser para nós operacionalizada no dia a dia, porque senão fica proposta para místico, para iniciado, ou para um projeto de iniciação fechada. Não é isso, não pode ser tratado assim. Você tem que ter uma justificativa. Por que eu vim aqui? Por que eu liguei o computador? Tem 58 corações ali no chat. Bom dia para todos, inclusive para a Cleusa. Por que eu dignei a ligar o computador? Isso tem que me trazer alguma coisa prática. Então, se nós não nos curvarmos à necessidade de rever, nós vamos continuar nessa teia, protelando e se envolvendo, se encaracolando. Tem coerência o que eu estou dizendo? Tem pessoas que nos procuram na casa espírita, no atendimento fraterno, com o seguinte discurso: minha vida toda foi toda enrolada. Nossa, eu saio de um problema e entro em outro. Vocês já viram esses depoimentos? Não acontece com a gente não, né? Louvado seja Deus. Por quê? Muito simples. Muito simples entender. Estamos escravos do nosso orgulho. Começa a ceder. Começa a trabalhar nas bases da simplicidade. Eu conheço um companheiro que ficou 15 anos desempregado. Sabe por quê? Porque ele tinha uma posição, perdeu o emprego, mas não aceitava ganhar menos. 15 anos. Hoje, coitado, uma pessoa completamente sem função, com depressão, se alienou, saiu do contexto social, porque não aceitou diminuir a posição dele. Quantos casos a gente atende do indivíduo que infartou porque ele deixou, ele tiraram o cargo dele de diretor, colocaram ele como um funcionário de carreira. Infartou. Por que a vida tira o cargo de alguém? Acabou o ciclo, agora você vai viver outro. Mas o orgulho oblitera a gente entender os sinais da vida e a gente fica com indignação, com rebeldia, quer tripudiar. Então, a proposta do evangelho, gente, é para a gente... Vamos fazer igual os meninos na evangelização? Como é que você trabalha com evangelização de criança? É professor com aluno? Não. A boa evangelizadora, ela senta no chão junto com os meninos e vai rascunhar com eles. Ela tem que criar, isso é no simbólico, né? Ela tem que criar uma interação com o educando. Porque aí ela conquista, aí ela favorece, ela ganha, ela vira amiga, etc. Não é amiguinha não, amiga. Porque tem muito pai aí que quer ser amiguinho e talha tudo. Talha o negócio. Lembra quando a gente fervia leite? O leite talhava? Não. O sangue também. A maioria é outra coisa. Quando talha o sangue é o orgulho. Então, a gente precisa de avaliar que precisamos de sentar no chão. Senhor, o que queres? O que o Senhor falar, eu faço. Mas eu vou fazer com amor. Vou fazer com simplicidade. Senhor, eu estou aqui. Aí a gente fica assim, nossa, o Gabriel apareceu para Maria Santíssima. Aí ela falou, eis aqui a serva. Ah, mas Maria Santíssima é Maria Santíssima.
Aí como a gente gosta de santo, aí a gente inclusive agora passou a falar do Chico. Aí não é Gabriel, é Emanuel. Aí o Emanuel e o Chico, o que queres, Senhor? E nós? E nós? O que que o anjo está dizendo para nós? Nós estamos falando o que queres? Nós falamos isso? Como dirigente de casa espírita, eu conclamo. Atualmente eu estou dirigente. Eu conclamo o trabalhador. Vocês que estão aqui me conhecem. Eu dou oportunidade para todo mundo. Não é, Cláudia? Mas na hora que eu chamo para o trabalho, o indivíduo chega aqui e começa a tripudiar. Aí falar alto, quer espezinhar, tem que ser do jeito dele. Ué, mas como assim? Aí, como dirigente, sabe o que a gente fica fazendo? Prece para que o indivíduo acorde. Eu precisava de fazer essa nota introdutória, porque é muito importante a gente valorizar o tempo. Valorizar o tempo. Porque o Senhor nos concede o tempo para arrepender. No caso aqui, essa história está dizendo, e não se arrependeram, preferiram continuar na prostituição com a Jezabel. Aí o que veio como consequência? O texto diz, e eis que a porei numa cama. Porei quem? A Jezabel, não é? A adúltera. Aquela que conciliou com Acabe, lembra da história? E ela levou outros na conciliação, nos conchaves, para se prostituírem. Olha o que está acontecendo na nossa política. A justiça em cima, a polícia em cima, e os políticos se organizando para não serem punidos. É isso aqui. É isso que nós fazemos quando o negócio aperta. Eu não estou falando político lá de Brasília, não. Eu estou falando o brasileiro, que a justiça está batendo na porta de todo mundo. A gente fica focado em Brasília, mas a justiça está batendo na porta de todo mundo, porque chegou o tempo da verdade. Chegou a hora que tudo que tiver debaixo do tapete vai vir à tona. Está no escrito do Evangelho, gente. Isso é magnânimo. Por que o Trump está soltando bomba? Por que o russo? Por que o sírio? Por que o inglês? Porque todos estão sendo convocados para a verdade, para a justiça. Cada um se manifesta de acordo com a sua postura diante da sua consciência. Então, desculpem, eu precisava de falar isso também. Porque nós falamos da cama, agora nós vamos entrar. Lembram da cama? Nós falamos, cadê a cama aqui? Está aqui. Dor, expiação, invalidar padrões ativos, desativação, né? Retirada do elemento do contexto. Então, Júlio, nós poderíamos relembrar aqui rapidamente que o colocar na cama é a situação que nos projeta para que a gente pare e pense. Essa é a função da doença. A cama aqui como o enfermo que foi para a cama, não é isso? Qual que é a ideia da dor e da expiação? Que a gente fala assim, puxa vida, para que eu fui comer feijoada em excesso? Assim? Hoje a feijoadinha já não é mais 7 pratos, né? Porque o corpo não deixa. E olha que o doutor avisou. O doutor sabe nada, não. Aliás, muitas vezes nós somos tão arrogantes que nem queremos ir à consulta, né? Porque chegar na consulta a gente vai escutar o que não quer. Tem gente que passa a vida inteira, vai no médico, não gosto de médico, não. Aí ao invés dele trabalhar na medicina, se eu falar algum escorregar aqui, você me corrige. Ao invés da gente trabalhar na medicina preventiva, é o Evangelho, viu? A gente tem que depois remediar. Não é verdade? Então, são aspectos que remontam à grande tribulação, que foi inclusive tema da nossa última semana. Falamos do arrepender como arremeter-se, sair da culpa para se movimentar. E aí agora eu gostaria de propor que até o
um momento que Deus nos oferecer a oportunidade do tempo, a gente foque o versículo 23. E ferirei de morte a seus filhos, que é a consequência, né? Acho que está mais do que bem explorado o versículo 22, né? Então, beleza. Então, vamos lá. E ferirei de morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Bom dia, meu amigo. Vai lá. Começa aí. Bom dia, Beto. Esse versículo nós começamos na semana passada até trazendo à baila aquele versículo lá de Gênesis, do Lameque, em que ele se referia a ter... eu matei um varão por me ferir, né? Lá no versículo 4 de Gênesis 23, eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. Então, nesse episódio todo em que o Beto muito bem discorreu sobre o arrependimento, o tempo, nós temos aqui, dentro do tempo do arrependimento, os ciclos de evolução, as propostas do alto que nos chegam exatamente para abreviar a tribulação. Temos aqui no versículo 22 a tribulação, e nós vamos encontrar de novo o termo tribulação aí no versículo 10, já estudado pelo Beto, que é a tribulação de 10 dias. E tereis uma tribulação de 10 dias lá no versículo 10, que é uma referência sutil aos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos nos propõem uma tribulação mais suave na pauta da adesão às leis, para que façamos a nossa reforma íntima. E os 10 mandamentos, a proposta dos 10 mandamentos, por exemplo, ela nos chegou por Moisés, que é um varão, certo? Fazendo aquela conexão lá com o Gênesis, do varão, porque Deus não exerce influência direta na matéria. Deus se manifesta pelos filhos. Então Moisés é um desses representantes, nos trazendo uma diretriz sábia para pautarmos a nossa existência. Então ele nos fere os nossos conceitos, fere a nossa posição na vida. A lei, né? Nós entramos aqui, todas as ocasiões de estudos aqui na casa, com uma ideia, e saímos daqui feridos de morte, os nossos conceitos, nosso egoísmo, nosso orgulho. Então, nós temos que aproveitar essa tribulação sadia que nos é proposta pelo ensinamento e operar. Buscando aí uma conexão com o que o Carlos Alberto já falou antes aí, das tribulações que nós mesmos provocamos na existência, o Carlos Alberto deu o exemplo do financiamento de automóvel. Tendo feito o financiamento do automóvel, não temos que ficar subjugados a um estado de culpa ou de remorso. E já está feita a coisa, então vamos aproveitar para, a partir daí, desenvolvermos o que o desafio propõe para nós. Se eu me revoltar ou me rebelar, eu vou agravar a situação. Então, mesmo em meio às dificuldades, à expiação, eu posso estabelecer, transformar a expiação numa missão, que, aliás, você abordou muito bem isso no estudo do Livro dos Espíritos, quando estudou a questão 132, falando que nos fala da expiação e da missão, o objetivo da encarnação. Para uns é expiação, para outros é missão. Então, mesmo na expiação, eu posso transformar em missão. Qual é a missão? A missão é desenvolver a virtude. Então, a ferida de morte. Ferirei de morte os seus filhos. Então, essa ferida de morte não é para aniquilar
o indivíduo, porque Jesus enfatiza que o Pai não quer a morte do pecador. É do pecado, né? Mas a sua transformação. Transformação. Então a ferida de morte é no conceito. A ferida de morte é no orgulho, é na vaidade. E qual o instrumento da ferida de morte? A espada. Então, quando nós estudamos o texto bíblico, principalmente o Velho Testamento, nós encontramos a espada sendo utilizada à torta e à direita pelos hebreus, que não deveriam ter utilizado a espada de aço, mas a espada palavra, que foi o erro dos hebreus naqueles tempos. Então a espada, que é a palavra, ela propõe a mudança, propõe a morte. Então nós temos uma simbologia muito interessante da espada, porque quando a palavra penetra, simboliza a espada penetrando. A espada tem uma forma de cruz, não tem? Não tem uma forma de cruz? Tem. Então, quando a espada entra, que é a palavra, ela se torna cruz na intimidade. Fincada de... Não se torna? É uma cruz na intimidade. Paulo dizia, tem um espinho na carne. Uma cruz, uma espada, que é a palavra, porque essa palavra vai proporcionar uma luta interna na minha intimidade. Até que estabeleça a paz a que o Beto se referiu, que vem pela interiorização da mensagem. Então surge a paz. Então a palavra vai me proporcionar, já que eu adquiri o financiamento, está pesado para mim, então eu vou buscar o quê? Vou buscar a simplicidade da minha vida. Que é até tema de estudo do Emmanuel, num dos seus textos. Nós perdemos o rumo na Terra, estamos envolvidos em grandes dificuldades porque perdemos a simplicidade de viver. Então a simplicidade de viver vai nos proporcionar também a simplificação das necessidades e, evidentemente, eu vou me forrar a muitas tribulações, porque eu vou dar o passo de acordo com a envergadura das minhas pernas. Certo? Então, Beto, eu até trouxe aqui no livro Fonte Viva, no capítulo 97, ou no Vinha de Luz, do 122, nos fala da palavra, a mensagem da cruz. Você quer ler aí? Vamos pegar só o fonte. A palavra da cruz. Emmanuel, através da mediunidade singular de Chico, Fonte Viva, FEB, editora. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Para os que perecem. Está doendo, está ferindo. Ele está perecendo, então é loucura. Por que eu estou doente? Eu não aceito. Por que eu tive a perda? Por que teve a desencarnação? A questão do perecer é no sentido de quedar-se. Se sentir inválido, ineficiente. O que é pior, desautorizado. Fez o erro, foi descoberto no erro. Tem coisa pior? Então é loucura. Por que isso está acontecendo? Mas para nós, continua Paulo, que somos salvos, salvos no sentido de entendeu, operou, se libertou. Eu fiz esse estudo quarta-feira sobre as cartas de Paulo, que os ortodoxos confundem essa salvação, a graça que o Paulo fala, como um ato específico de Deus para com alguns. Privilégio. Aí é que está o erro doutrinário. Nós respeitamos quem acredita, mas discordamos veementemente. Porque o salvo sereis
sereis salvos se praticardes o bem. Fora da caridade não há salvação. Não é salvação religiosa, porque Deus, porque Espírito, porque o anjo, porque o batismo, por conta de uma mudança aqui de fala, de veste, de frequência. Não é isso. Tem muitos espíritos desencarnados no mundo espiritual que nós atendemos em reuniões específicas de esclarecimento aos desencarnados, porque até hoje eles estão lá acreditando nisso. Não estava no script não, mas saiu. Nós que somos salvos é o poder de Deus, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, a palavra da cruz. Agora vamos ouvir o Emmanuel. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martírio relógio do Mestre, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. Vamos lá. O abandono completo dos mais amados. Capitulação irremediável. Perdão espontâneo que expressa humilhação plena. Sarcasmo e ridículo entre os ladrões. Derrota sem defensiva. Morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Eu tenho aprendido com Emmanuel que o Cristo teve um fracasso aparente. Ele me disse isso uma noite. Eu perguntei, mas ele perdeu? Perdeu, meu filho, para Pilatos. Mas quem é o vencedor? Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio. Extraordinário. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conta, a maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Falamos aqui de teia. Vocês estão vendo como é que nós estamos sendo superentendidos? Estão vendo aqui como é que a jurisdição desse estudo são dos benfeitores? A maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. E por fim, repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne. E ele nos classificará a conta de loucos. Sai por aí falando da cruz. Vocês são malucos.
Reunião sábado na FIAC, sábado 8h30 da manhã. Isso é coisa de maluco. Fanáticos. Como você não reagiu à altura? Não, estão procurando seguir Jesus. Esse Jesus seu morreu na cruz e você também vai morrer. Tem gente administrando centro espírita como se fosse dono de empresa. Ele até manda a tarefeira embora. Tem gente dentro de casa expulsando o filho, expulsando mulher, expulsando marido, porque tem que ser vitorioso. Fala para ele da cruz do Cristo, do perdão, do dar face, isso é loucura. Eu quero viver, eu quero gozar a vida. Mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas, pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, supremos, viu gente? Não é testemunho não. O Emmanuel não perde viagem não, ele complica a vida da gente mesmo. Afinal de contas, ele é um pai muito querido, não é? E pai querido fica passando a mão na cabecinha do menino, ou o pai querido fala o que deve ser dito? Então é supremo testemunho. Não é testemunho mais ou menos também não. Supremo, supremacia. Segue o discípulo para o mestre, quando o mestre subiu para o Pai. Olha a escala. Na glória oculta. Meu Deus, ai, cada palavra dessa aqui a gente empolga. Na glória oculta, porque não tem holofote, microfone dos seus testemunhos. É sozinho, com a lágrima, que intermedia o seu contato com o travesseiro. Quantas noites soluçando no silêncio? Quantos suores, né? Pingando e ninguém sabe. Hoje eu escrevi um texto para um coração dizendo: nós nos enganamos com as aparências, porque ninguém sabe o que está passando no coração do outro. E bem-aventurado aquele que não conta o que está passando no coração. Está doído, mas ele silencia. Porque se ele divulgar, ele está, na realidade, só criando favorecimentos, grupos, fomentando discórdia. Pegaram? E aí eu vou encerrar. Você me deu uma tarefa desafiadora. Lê Emmanuel. O versículo já está difícil a gente desenvolver, ele põe ainda para ler o Emmanuel. É a palavra da cruz, que é um dos textos mais extraordinários, porque ele está tratando exatamente do ápice que o cristão atinge. Dr. Bezerra de Menezes usa muito esse pensamento. Ele diz assim: é impossível falar de cristianização sem a crucificação do cristão. Falar de cristianismo é muito bonito, mas para falar com a autoridade do cristianismo, há de se viver a crucificação pessoal, porque senão é discurso de fariseu, belos, mas são túmulos caiados. É nesse sentido. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu queria, vamos tentar trabalhar a questão. Vamos só um minutinho. Eduardo, sua participação. Seja bem-vindo, Eduardo, é um tarefeiro da casa, expositor aqui também na terça-feira, e ele está nos brindando com a presença dele. Vamos lá. Bom dia a todos. Através dessas palavras me veio à mente uma outra palavra que eu acho muito interessante,
que se chama rendição. Rendição a quê? Ou rendição a quem? Mais pertinho. A rendição ao eu espírito, ao eu sou, a nossa própria divindade, o nosso Cristo interno. Hoje em dia existe um termo que pode ser utilizado e que talvez as pessoas possam captar de uma forma melhor, num aspecto mais popular, que seria a morte do ego. Essa crucificação quer dizer o quê? Eu me rendo. Rendo a quem? Rendo a Cristo, rendo ao eu superior, rendo à cristianização íntima de todos nós. E existem muitos exemplos interessantes. E um deles que sempre me chamou muita atenção foi do apóstolo Paulo. Então, Saulo, quando houve aquele episódio em Damasco. É muito importante, muito interessante a gente observar que naquele acontecimento não houve ali uma questão de ficar remoendo uma culpa, foi uma questão muito forte e interessante que ele disse assim: o que queres que eu faça? Então ali houve uma compreensão exata do que ele deveria realizar, fazer, e houve uma rendição. E esse aspecto também é muito interessante, que quando existe essa rendição, nós percebemos que todos que estão à nossa volta, somos todos efetivamente irmãos. Somos irmãos como espíritos. E daí vem a questão: se nós somos irmãos, o que eu vou fazer com o próximo? E o Espiritismo, ele é uma espada, ele é um elemento de corte, se eu posso dizer assim, porque ele vai cortar dentro das nossas almas, dentro do nosso ser, a questão de um orgulho, mas principalmente uma questão de percepção íntima de onde eu estou, para onde eu devo ir. Então isso incomoda, isso é revelador da nossa situação como espírito. Onde eu estou, para onde eu vou, qual a minha real situação como alma, não como personalidade. Muito bem. E você acabou que... Você vê como é que o trabalho ele é todo costurado pela espiritualidade. Na hora que você voltou no aspecto da espada, na mesma hora o Júlio aqui já tinha selecionado, nós poderíamos citar aqui Jeremias, mas nós vamos citar apenas Isaías, porque o tempo não permite alongar. Então, Isaías no capítulo 13, para vocês verem como que o Apocalipse, o Novo Testamento, o Velho Testamento, é uma obra só, é um conjunto. Está tudo interligado. Capítulo 13 de Isaías, versículo 15, diz assim, o profeta: todo o que for achado será traspassado pela espada, né? E todo o que for apanhado cairá à espada. E suas crianças serão decepadas perante os seus olhos. As suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violadas. E eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão o ouro. Isso aqui é 9 semanas e meia de muito amor, fraternidade, estudo, debate. Mas é muito interessante, porque rapidamente a gente pode dizer: todo o que for achado será traspassado.
Achado pelos olhos como chama de fogo, por exemplo. Achado pelos olhos como chama de fogo, que nós trabalhamos aqui semana passada, nas últimas, né? Ou seja, como é que você pode ser achado? Vou voltar mais ainda no tempo. Eu vou para Moisés no primeiro, lá no Pentateuco. O que aconteceu com Adão e Eva? Quando foi saboreado o fruto da ciência do bem e do mal. Disse Deus, do fruto dessa árvore aqui vocês não comem não. Vocês só comem do fruto da árvore da vida. A árvore da vida é estímulo, é amor, mas o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, se comeis, morrereis. Foi Deus que falou para Adão e Eva. A revelação, a intuição, a lei que está sendo verificada pela consciência. Certo? A lei diz, vai devagar. Aí você vai, não, eu vou. Aí então tá. Então a ciência da vida vai te mostrar. E a ciência da vida é a espada que traspassa. Então eu posso dizer aqui para ajustar. A espada tem 2 fios. Espada de 2 fios, 2 gumes. Um gume é a lei que nos pega e a gente fica envergonhado. O texto está dizendo, e serão apanhados. Você fez um dia, isso volta. Aí você fala assim, meu Deus, eu pequei. Pequei contra ti. Tem coisa pior do que ser pego no adultério? No erro. Adultério é erro, tá, gente? No erro. O que aconteceu com Adão e Eva? Eles ficaram envergonhados, não foi? O que eles fizeram? Se cobriram suas partes com a folha de parreira. O que a parreira simboliza? Pra você pesquisar. Se envergonha. Aí se sentem expulsos. Foram expulsos. As casas foram saqueadas. As mulheres violentadas. Que mulher que está sendo violentada? O sentimento. O sentimento que conspurcou. O sentimento inadequado. Tá vendo? Hoje tá bom demais. Tá tudo amarrando. O tema de hoje, você me lembrou bem. Sentimento inadequado. Falou? Eu não prestei atenção. Sentimento inadequado. Os filhos, olha aqui. As crianças serão decepadas. Nossa, mas que coisa violenta. Gente, a verdade quando chega, você, o tempo todo você está promovendo um casamento íntimo. Razão e sentimento. O tempo todo você está produzindo. Você está frutificando. Quando a verdade, a espada perpassa, traspassa, a gente fala assim, meu Deus, olha os frutos. Não, corta. Eu não posso continuar frutificando isso. Essa criança aqui, criança, nascedora. Essa criança aqui não é positiva. Lembram do sermão profético do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando Jesus diz assim, naqueles tempos, a parábola das 10 virgens. Ai das grávidas que amamentam, naqueles tempos. Os tempos da confusão. Ai das grávidas. Ou ai das mães que amamentam. A mãe aqui no sentido de você gera o filho e você tem que alimentar o filho, certo? Então essa criança aqui ela é fruto da não observação do bem. Então eu gero e eu tenho que alimentar. Agora, quando você percebe que a alimentação não é positiva, você vai mandar matar a criança?
Como pai, nunca. Mas essa criança aqui, nesse sentido, você tem que cortar a alimentação dela para ela morrer? Não. Para ela mudar a direção, para ela desvincular do que criou, do que foi o motivo que gestou essa criança, e essa criança passa a falar assim: nossa, meu pai só está me dando mau exemplo. Não, eu preciso de revigorar, eu preciso de renovar, e essa criança tem que trabalhar em outras bases. O Isaías está falando das casas saqueadas. Olha que legal. Casa no Evangelho simboliza o quê? O templo íntimo. André Luiz, no livro No Mundo Maior, fala da nossa casa mental. Aí ele fala aqui que o andar superior chama a casa das noções superiores, que são as igrejas do texto. A igreja representa noção, pontos de irradiação. A igreja simboliza a irradiação da luz, da verdade, do bem. Então, só que nós perdemos a conexão com essa igreja, então eu formo casa, uma casa ao meu modo de ver, do jeito que eu tenho interesse. Então essa casa vai ser saqueada, é óbvio. Quer um exemplo na prática? Você faz o evangelho na sua casa? Vamos conversar com a turma do chat, eu vou conversar com eles agora. Cleusa, você faz o evangelho no lar? A Nila, Alcilene, o Medina. Um grande abraço, Medina. Mande as suas perguntas que eu estou valorizando-as e gostaria muito de poder depois respondê-las. O Medina faz questionamentos muito legais, muito interessantes, muito inteligentes. Vamos voltar. Você faz o evangelho no lar? Não respondam, por favor. Essa resposta é íntima. Senão fica parecendo que estou passando um checklist. Aí tem uns que levantam o dedo: faço todo dia, estou salva. Eu falo assim, quando fala assim é porque tem que fazer 3 vezes todo dia. Tem que dobrar o tempo. Porque se você faz o evangelho no lar, vamos para a base. Qual que é a função do evangelho do lar? Além do estudo, da iluminação, também nós estamos protegendo a nossa casa, não estamos? Tem dúvida disso? Você tá colocando assim um portal em torno da sua casa de luz, aonde só acessa a luz. A treva, você trabalha ela em outras bases. Tem espírito que chega lá em casa, eu falo assim: vamos bater um papo lá no centro? Não, eu quero agora. Eu falo assim: agora eu não posso. Tem casos que eu falo isso. Agora eu estou com uma tarefa importante, embora você mereça toda a consideração, mas aqui não é o lugar para a gente conversar. Tem uns que tem que conversar. Não leva ferro e fogo, não. Não leva na espada, não, porque o negócio complica. O Eduardo sabe o que eu estou falando. Mas qual que é a ideia? Você protege sua casa, não protege? Com a prece? Então a casa que ela é edificada sem a prudência, olha o evangelho de novo. A casa sobre a rocha do capítulo 7 do evangelho de Mateus. A casa sobre da rocha é a casa do homem prudente, que o vento, tempestade, nada derruba. Então a rocha aqui representa doutrina, verdade, consciência, iluminação. Agora o homem imprudente vai construir a casa sobre areia. Então essa casa que vai ser saqueada é a casa sobre a areia. Pegaram lá? Qualquer um entra. Qualquer notícia da televisão pode causar um abalo na sua intimidade. Aí o meu filho chegou para mim e falou assim: pai, os Estados Unidos soltaram 59 bombas na Síria. Ih, meu filho, vamos orar. Vamos orar. Por quê, pai? Vai acontecer a Terceira Guerra Mundial? Sim, meu filho. Qual que é a mensuração de guerra? Houve uma guerra depois da morte de Jesus, não houve? O templo não foi destruído a mando dos romanos. Na época, Vespasiano era o imperador.
Ele mandou Tito, filho dele, com a orientação do senador Públio Lentulus, que era Emmanuel, junto com Pompílio Crasso, que era amigo dele. Lembra dessa passagem? Guerra. Ah, mas era ali. Guerra, sempre existiu. Ah, o bem e o mal. Meu filho, o foguete que dispararam lá representa exatamente as facetas da nossa personalidade que insistimos ainda em guerrear. Agora, a guerra é necessária. A gente estuda isso no Livro dos Espíritos. A guerra é necessária. Sabiam disso? A guerra promove o progresso. Vocês estão torcendo pela guerra? Pelo contrário, nós estamos orando pela guerra. Agora, vamos pensar. Nós estamos aqui procurando edificar a nossa casa sobre a rocha e garantir uma segurança, entre aspas, porque eu não posso ficar só dentro de casa. Eu tenho que ir para o mercado, eu tenho que ir no banco, eu tenho que ir para o centro. Então, uma casa bem edificada nos garante alguns pontos que favorecem a nossa caminhada. Luiz, sua participação. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda os rins e os corações. Vou voltar aqui que eu estava no... Um bom dia a todos. Desculpa pelo atraso de hoje. Bom, filhos é sempre, eu entendo, como a minha obra, né? Aquilo que eu produzi são meus filhos, né? Ou frutos, podemos chamar assim também. Se aquele sentimento inadequado que gerou esses filhos, eles, como aqui representado pela Jezabel, ela vai ser, como ela é a geratriz, né, ela que gerou aquilo, ela receberá uma punição mais severa. Ela precisa ser contida para que não produza mais, né? Agora, os filhos terão que ser trabalhados e vão ser feridos de morte, como foi dito aqui anteriormente, né? Pela palavra, pelo conhecimento, né? Então, se eu recebo novos ensinamentos e aquele novo ensinamento, ele penetra profundamente no meu coração e na minha consciência, eu vou trabalhar os filhos originais do sentimento anterior e os ferirei de morte, ou seja, eu vou trabalhá-los, não é que eu vou ignorá-los, porque aqueles filhos, meus filhos, eles são frutos da minha experiência. Se eu cheguei até aqui hoje, eu sou o que eu sou, fruto da experiência que eu vivi, né? Então eu não vou ignorar aquelas experiências, mas eu vou procurar sublimá-las, eu vou procurar modificá-las, transformá-las, né? Foi falado aqui, eu perdi essa parte, mas foi falado em financiamento. O Júlio falou em quitar, né, o que nós devemos, mas nós podemos também antecipar. A gente não precisa pagar mês a mês, esperar 5 anos para pagar um carro, não. Nós podemos antecipar esse financiamento, ou seja, trabalhando pelo amor, né? Nós não precisamos, se incorremos em algum erro nessa encarnação, não precisamos esperar a próxima para corrigir, né? Nós podemos já atuar de uma forma incisiva, baseado no que nós aprendemos pelo Evangelho de Jesus, e quitarmos apelando pela lei do amor, né? Antecipando os débitos até então que nós adquirimos nessa encarnação. Muito bem. O Eduardo está pedindo ali. Vamos lá para depois o Júlio voltar aqui para essa parte final do versículo. Em razão da sua fala, me vieram à mente 2 passagens bem interessantes. Uma delas é que diz assim: não sairás daí até que pague o último ceitil. Por outro lado, também tem aquela passagem que diz assim: o amor cobre uma multidão de pecados. Por que vieram esses pensamentos? É muito importante que a gente tenha consciência do que errou, do que acertou, das consequências, mas termos também a consciência de que o Pai não é um
cobrador de impostos, ele não é um cobrador rigoroso nesse sentido. E essas duas colocações, duas passagens que eu falei, elas podem parecer inicialmente antagônicas, mas não são. Por quê? Quando você trabalha com amor, com dedicação, com sinceridade, talvez seja a palavra mais adequada, o que acontece? Você vai gerar uma mentalização, um sentimento, você vai gerar uma corrente, aí nós vamos puxar um pouco para a ciência, para dizer o seguinte, você vai gerar uma corrente eletromagnética de uma magnitude tal que você vai queimar, que você vai limpar muita coisa que está nos seus corpos, como criação, como você falou, esses filhos, né? Que nós somos co-criadores. A todo instante nós estamos criando através dos nossos pensamentos e sentimentos. É o que o Carlos Alberto falou, razão e sentimento. Ele está vinculando e jogando. E esse eletromagnetismo, ele é pulsante e ele é intermitente ao mesmo tempo. Envia e recebe, envia e recebe. A colocação que vai, não sairás daí até que pague o último ceitil, eu vejo, interpreto, como uma relação vinculada também a esse aspecto eletromagnético. Por quê? Enquanto nós temos vinculações com pessoas, situações e coisas, já foi falado aqui, acho que foi o Carlos Alberto que falou há mais tempo, a respeito de um indivíduo, numa palestra, que ele procurava há mais de 20 anos uma pessoa para restabelecer o contato, para reencarnar, para resgatar algumas coisas com ela. Então, se isso não é realizado, se esse ceitil, se essas energias não são trabalhadas, a pessoa não consegue fluir. Então, essa questão, a gente deve pensar muito também no aspecto eletromagnético das nossas almas. O que está vinculado a nós nos nossos corpos, como sentimentos e pensamentos. É interessante a gente pensar também sobre este ângulo. Muito bem, e com isso tudo a gente vai verificando os aspectos da doutrina espírita, né? O filosófico, o científico e as projeções de ordem moral que favorecem a nossa religiosidade no sentido do nosso intercâmbio com Deus, com as suas expressões magnânimas. O Júlio agora tem algo reservado para vocês. Aqui no final desse versículo 23, eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. O eu sou é muito interessante. O eu sou é o olho com chama de fogo, os olhos com chama de fogo. O eu sou é o nome de Deus. Quando Moisés estava lá no Monte Sinai, recebendo as instruções, tudo indica que de Jesus, porque Deus não se manifesta, Deus não exerce atuação direta na matéria. Moisés então, qual o seu nome? Como me referirei ao Senhor para os meus? Aí ele diz, diga-lhes que eu sou, falou com você. Então Jesus, não vou dizer que Jesus brinca com esse termo eu sou, porque Jesus não brinca, mas Jesus espicaçava os fariseus constantemente, porque ele se referia a esse termo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira verdadeira. A luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então os fariseus ficavam que não se aguentavam. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então por quê? Porque, como o Beto gosta muito de dizer, o caminho é o eu sou. Eu sou aquele que sonda, consciência desperta, na identificação, em rins e corações. Então aqui Jesus está se referindo, nos remetendo a Jeremias 11:20. Jeremias 11:20 fala sobre o Senhor que sonda os rins
e os corações. O coração como a sede para nós do controle das forças circulantes, as forças de base, tanto no terreno fisiológico, a circulação do sangue, no campo psíquico, a circulação das forças perispiríticas, e os rins como sendo a capacidade de filtragem. Pelo esplênico, né? Pelo esplênico. Então o coração como sendo a fonte do sentimento para nós, para os judeus tinha uma conotação diferente, para os hebreus, e os rins a capacidade de filtragem. O eu sou, porque nós estamos falando de sentimentos inadequados, o eu sou, então, sonda, identifica sentimentos que não são mais adequados, e o eu desperto também vai fazer a filtragem adequada dos ensinamentos, dos apontamentos, porque nós temos aqui parceiros, né? Os filhos são parceiros, são os esquemas intelectivos, os esquemas filosóficos que nós estabelecemos, e muitas vezes queremos trazê-los para dentro da doutrina espírita, esquemas filosóficos que nós cultivamos no nosso campo da vida, ao invés de nós mergulharmos nossos esquemas filosóficos no que a doutrina espírita propõe, nós queremos enxertar esquemas filosóficos na doutrina espírita. E Emmanuel se refere a isso como enxerto de espinheiros magnéticos na videira divina. Aproveitando o termo que o nosso irmão trouxe do eletromagnetismo, Emmanuel se refere a esses esquemas como espinheiros magnéticos. Porque vai atrair o quê? Os dardos que vão ferir. E por aí vai. É isso? Eu vou deixar para o Beto depois completar o assunto. Vamos lá, Luiz. Para completar a fala do Júlio, que ele citou Jeremias, aqui que ele fala, eu sou aquele que sonda, né? Rins e corações. No Jeremias 10, também acho interessante que ele fala assim, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Para quê, né? Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Né? Tem a ver com o versículo anterior também, né? Isso. Então, bom, desculpa, força do hábito. Olha que interessante, né? Eu sou o Senhor que esquadrinha os vossos corações, os vossos corações e pensamentos. Então, é importante a gente lembrar que nós temos uma estrutura psicossomática, que é o nosso perispírito. Já que a gente entrou no esquema do magnetismo, da eletricidade, isso se refere a pensamento, porque o pensamento é energia eletromagnética. E o pensamento ele tem a função de gerenciar a nossa estrutura física também, através do corpo espiritual. Com isso, nós podemos dizer aqui, até com a ajuda do André Luiz, que o nosso pensamento como projeções, o nosso pensamento como o fruto da nossa produção mental, tá claro isso aí, gente? A sua mente é um atributo do seu espírito. Então não pode se confundir espírito com mente. É mentira. Nós temos o espírito, o perispírito e o corpo físico. O perispírito, com a ajuda do André Luiz, nós vamos falar que nós temos um corpo mental e temos um corpo causal. Então, mente é um corpo, é uma estrutura. É um instrumento que o espírito se vale para que ele possa, inclusive, gerenciar o corpo físico. Quando se fala em mente, no corpo físico, o que a gente lembra? Qual o órgão? O cérebro. O materialista, a ciência tradicional, trata
o cérebro como o fomentador da inteligência. E na realidade não é essa a função do cérebro. A inteligência é atributo da mente do espírito. Para os estudiosos mais ferrenhos das letras, eu vou explicar. No Livro dos Espíritos está escrito assim, que o pensamento é atributo do espírito. O André Luiz, muitas décadas depois, veio dizer que a mente é que é atributo do espírito. A gente lê isso e não presta atenção. Então eu estou didaticamente estratificando. Então seu espírito vai se desenvolvendo e então ele vai estruturando o corpo mental. O cachorro tem um corpo mental? Ainda não está todo formado. A planta tem corpo mental? Não. Não. Mas o homem tem. Por isso que não é certo dizer que um cão, quando desencarna, o espírito dele... Não é espírito com E maiúsculo. Planta não tem espírito com E maiúsculo. São princípios em evolução. Por isso é que está escrito no Antigo Testamento: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Um dia desse eu falo dessa parte. Mas aí o que eu quero é agora. Diz assim Moisés: e que o homem domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os répteis e todos os seres. Aí quando você olha isso, então tá, então o homem que é o chefe da casa planetária. Ok. Você tem um cão, o cão está sob a sua guarda. Você é o chefe dele. Mas a conversa é aqui dentro. O seu corpo mental, ele tem a função de gerenciar toda a sua obra. Tudo que nós produzimos, todos os nossos pensamentos, toda a nossa estrutura. Cada célula nossa é como se ela fosse uma representante do nosso corpo mental. Então, alguns defendem a tese de que cada célula tem um princípio inteligente ali em evolução. Sabia? Cada célula. O André Luiz fala sobre isso aqui no livro Evolução em Dois Mundos, que eu não vou ler o texto, porque ele é longo. Então, a célula do seu pé, ela tem um princípio espiritual que é diferente do princípio espiritual da célula que está vinculada ao seu coração. Tem um médico aqui, eu estou falando devagar para pensar, para não falar bobagem. Mas eu quero dizer o seguinte: a célula que está na sola do seu pé, ela está numa gradação espiritual no nível inferior à célula que está no seu cérebro. Os seus neurônios estão em outra ótica evolutiva. Olha que legal. Então, quando a gente vai analisando que o Senhor, eu sou aquele que sonda, está dizendo o seguinte: Jesus, que é aquele que sonda a nossa trajetória evolutiva, ele está sondando o que está acontecendo com o princípio espiritual que está na sola do seu pé. Ele tem muito o que fazer. A célula, o princípio que está no seu coração, ele tem muitas outras tarefas. Então, Moisés, ou na filosofia espiritual, define: e que domine sobre os peixes, sobre os répteis, etc. É que a nossa mente está dizendo para esta estrutura aqui a expressão: eu sou aquele que sonda o coração e o rim. Então, como Isaías escreveu, eu sou aquele que esquadrinho. O que é esquadrinhar? Vasculhar. Bem detalhada, mapear. Essa reunião do Apocalipse é um esquadrinhamento. Nós estamos entrando aqui dentro para avaliar. Aí quando fala
em coração, o coração tem a função de fazer o bombeamento do sangue, levando para toda a nossa estrutura alimento e oxigênio. Está correto, Luiz? Me ajuda aí. No perispírito, nós temos o corpo espiritual, nós temos plexos, centros de força. São 7, numa linguagem mais simples. Tá? 7. Então nós temos o centro coronário. Não é isso? Que é o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças, não é palavrão não, físio-psicossomáticas organizadas. O que o André Luiz está dizendo? Que ele tem a função de fazer a interação entre o espírito e o corpo. Dele parte, desse modo, a corrente de energia vitalizante formada de estímulos espirituais com ação difusível sobre a matéria mental que o envolve, transmitindo aos demais centros, tem o frontal, não é? Tem o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, não é? O básico, o gástrico, o genésico. O básico é na base da coluna, né? A base da coluna. O genésico, reprodutor, produtor, criador ou manifestante da criação que vem daqui. Já ouviram falar que o sexo depende da mente do indivíduo? Ele não é só um ato. Ele tem que partir da mente. Então aqui gerencia o frontal, a parte intelectual, eu vou ser bem resumido. O laríngeo, a expressão do espírito. Olha que interessante, quando a gente está com as glândulas com disfunção, isso interfere na nossa maneira de se manifestar na vida. O que a gente pode falar, por exemplo, da hipotireoidismo, hipertireoidismo. Essa matéria está começando a ficar escolada. Aí nós temos o... Depois de conta. Depois uma consulta gratuita. Aí nós temos o cardíaco. Bombeou, alimentou, mas ele, na visão dos orientais, representam os sentimentos. Aqui o intelecto, aqui o sentimento. Orientais afirmam que a mente está vinculada aqui, no centro cardíaco. Tem oriental que fala isso. Está errado? Não. Porque o cardíaco e a parte da razão, da intelectualidade, embora em posições assim, não é que dá uma ideia de superior e inferior, mas não é isso. Eles precisam de trabalhar conjuntamente para promover a harmonia. A parte gástrica, que tem a função física, né, de organizar a nossa questão alimentar, etc, etc. Quando aqui está desnivelado, desequilibrado, afeta diretamente. Entre desequilíbrio, se daqui a pouco você não está, por exemplo, tendo uma gastrite, etc, etc, etc. Se a sua digestão não altera, e o sangue, que é bombeado pelo coração, ele tem o órgão do rim como o filtro. E o Luiz está querendo falar do rim. Não é isso não. O Júlio vai me falar melhor do que eu. Quando você relacionou mente e coração, eu lembrei do Emmanuel, Pensamento e Vida, né? Quando ele trabalha a mente e a mente como o espelho da vida e o coração. Tá, vamos lá rapidinho para a gente concluir. O coração ele é a face, né? A mente ele se refere ao pensamento e vida, ao primeiro capítulo de Pensamento e Vida, é mente, espelho da vida, que depois os amigos podem estudar, que é muito interessante. Ele define a mente como sendo, ela surge entre as ilusões que salteiam a inteligência.
A mente. Então, confirmando o que você diz da mente ser não se pode confundir mente com espírito. Sim. Emmanuel diz que ela surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. E estudando da posição em que eles se encontram, eles a definem a mente como sendo a faixa de serviço em que o conhecimento adquirido permite operar. Só para ser literal, a definição de mente é o campo da consciência desperta, e aí entra a sua frase. Em que o campo da consciência desperta em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Olha, é o que você está falando aí, nós estamos tratando aqui do eu sou. Olha que barato, que legal. Eu sou jovem, eu uso gíria. Nós temos alguns minutinhos para encerrar, mas isso é importante. É o campo da consciência desperta em que o conhecimento adquirido nos autoriza a operar. O que ele está falando de campo? Campo é espaço. O campo é a abrangência que nós podemos trabalhar. E o que autoriza isso é a sua inteligência, é o seu conhecimento. Querem que eu explique? É rápido. Você sabe onde fica FEAC? Nós já aprendemos no caminho, já? Aí, sábado de manhã, a gente vem para a FEAC. A nossa inteligência nos autoriza a vir na FEAC, que é um campo que a gente já conhece. Agora, o militar nesse espaço e aqui dentro é que vai efetivamente nos autorizar ou não a conhecer outro terreno. Enquanto você não dominar as aves, os répteis, os peixes, o sentimento que você está produzindo aqui, o Senhor não vai dizer para você conhecer outro território. Este é o campo da consciência desperta. Em outras palavras, a nossa encarnação, a nossa profissão, a nossa família, não é? As nossas opções religiosas, o convívio com cada um, o livro que está na sua mão, o dinheiro, não é? Os sentimentos, as imagens, todo esse contexto foi-nos autorizado pela providência divina, que existe o todo misericordioso, a mente suprema, porque tudo está dentro da mente de Deus, é o campo. O universo é o campo. A mente de Deus que está em toda parte, por isso é que ele é onisciente, por isso é que ele é onipresente. Tudo está sob a jurisdição dele. Roberto, e o André Luiz define o pensamento como subproduto do fluido cósmico. Pois é. Então, nosso pensamento busca na matéria e subproduz. Gente, o tempo está acabando. Infelizmente, eu vou ficar devendo a vocês. Então, só para fechar, isso para nós é valiosíssimo, porque em nível energético, em nível moral, nós estamos no momento extraordinário da nossa evolução, que exige de nós, nesse momento, estudando Apocalipse, uma dose de maior responsabilidade. Nós não viemos aqui brincar. Nós não estamos aqui simplesmente fazendo tertúlia na encarnação. Bem-aventurado quem entender a mensagem, porque muitos serão os convidados e poucos se escolhem. Os escolhidos somos nós, é que vamos dizer para Jesus se devemos, se merecemos, se podemos ser convidado para nova viagem em outro campo de ação. O Eduardo vai fazer a última consideração e eu vou pedir que ele aproveite e faça por nós a prece final. Muito obrigado a todos. Serei breve, lembrando aqui do apóstolo Paulo, que ele cita: em Deus nos movemos e existimos, e nele temos o nosso ser. É justamente o que estava sendo colocado aqui, que nós estamos inseridos na criação,
no seio do Pai. Então é muito interessante a gente pensar e refletir sobre isso. E como prece, como oração de encerramento, nós vamos pedir